Oi, pessoal, tudo certinho, tudo gente, tudo beleza? Galerinha, vamos para mais uma aula de português, que hoje nós vamos falar sobre os usos da vírgula, tá? Mas antes vamos fazer a correção dos exercícios lá da última aula, então lá na página 12, pessoal, peguem lá para nós vermos como é que ficaram as respostas. Então, pessoal, nós vimos lá o discurso do chefe Seattle, certo? Então, qual é o principal assunto dele lá no discurso? Então, foi o quê? Foi uma resposta do chefe à intenção de compras das suas terras, né? Então, ele fez esse discurso lá para o governo. E, gente, de acordo com o discurso, os indígenas podiam vender suas terras? Por quê? Então, o chefe Seattle, ele afirma que o quê? Que a venda não tem sentido para eles. Por quê? Porque eles não são donos da terra, assim como eles também não são donos do ar e nem da água. E como que era a relação do chefe com a natureza? Então, a terra para eles é sagrada, certo? Então, o povo deles não se esquecem da terra, a terra é uma mãe para eles, assim como os demais elementos são como irmãos. Então, eles têm uma relação bem próxima. Lembra que eu até falei sobre isso lá quando eu ajudei vocês a interpretarem. Gente, e na carta, como que ele diz que é a relação do homem branco com a natureza? Então, vejam, a letra C vai falar como que era a relação dos índios com a natureza. E a letra D quer saber como que é essa relação do homem branco com a natureza. Então, vejam lá, o que ele fala, pessoal? Que o homem branco, ele tem um convívio com a terra bem diferente do que os índios têm, certo? Porque ele não distingue um pedaço de terra do outro. Ele vê a terra como inimiga, certo? Tira dela o que precisa e vai embora. Ele, segundo lá no discurso do índio, o homem branco, ele trata os elementos da terra da natureza como coisas a serem compradas ou roubadas. E aqui, pessoal, era para vocês então fazerem o quê? Copiarem um exemplo do texto que mostra o quê? O ponto de vista do homem branco e do indígena. Então, fica pessoal. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre o uso da vírgula. Primeiro vamos começar com uma regra básica que vocês não devem esquecer nunca. Que é o quê? Nunca separar o sujeito do verbo, tá, gente? Nunca. Não façam isso. Então vamos lá. Olha a frase aqui. Eu como bolo de chocolate. Que delícia! Então quem é o sujeito? De quem que nós estamos falando? Quem come bolo de chocolate? Eu, certo? Então aqui, o eu é o sujeito. Beleza. E quem é o meu verbo? Qual é a palavra que está indicando uma ação, que está dizendo que eu como? Aqui, certo? Então aqui nós temos aqui nós temos o verbo. Então aqui é o sujeito e aqui é o verbo. Como, certo? Então, eu como, tu comes, ele come, nós comemos, certo? Então, aqui é o verbo. Gente, nunca, jamais coloquem uma vírgula aqui, separando o sujeito do verbo. Never, 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 never. Ok? Ok, gente? Então, nunca separem uma vírgula, nunca separem o sujeito do verbo. Pelo amor de Deus, certo? Eles ficam juntinhos, lindinhos, queridinhos. Então, vamos começar com a regra de quando se deve usar a vírgula. Então, gente, quando usar? Primeiro lá, separar elementos como aposto e vocativo. Prof, não entendi. O que é aposto? Então, aposto é o quê? Quando você está explicando algo sobre algo que veio antes, tá? Então, por exemplo, se eu falar assim... Emily, a bailarina da turma, vai mudar de escola. Então vejam lá, pessoal. Emily, a bailarina da turma, vai mudar de escola. Pronto, tá faltando o quê? Tá faltando a vírgula. No meu aposto, né? Então o que é aposto? É aquilo que eu estou explicando sobre o que veio antes, certo? Então aqui eu tenho o aposto, a bailarina da escola, a bailarina da turma, tá vendo?
eu estou explicando sobre a Emily. Então, Emily, a bailarina da turma, vírgula, vai mudar de escola, tá? Então, o aposto é isso, é o que eu estou falando ali, explicando sobre o que veio antes. Pode ser uma pessoa, pode ser objeto, pode ser qualquer outra coisa, tá? Então, isso é posto. Poderia ser também, por exemplo, o parque, aquele que tem um lago, estava cheio. Então, vejam, o parque, aquele que tem um lago, estava cheio. Então, vejam, eu tenho aqui um aposto, né? Então, aquele que estava cheio, aquele que tem um lago, ele está explicando, ele está dando um exemplo, por exemplo, vamos pensar assim, sobre o que se está falando. Então, ó, o parque, aquele que tem um lago, estava cheio. Poderia ser só o parque estava cheio, tá vendo? Igual aqui, a Emily vai mudar de escola, tá vendo? Nós poderíamos tirar aqui, tudo bem. Então, ele vai ficar entre vírgulas. E nós temos também o vocativo. Então, veja, gente, vocativo, o que é vocativo? Ele já diz, né? Vocativo, ele está chamando alguém, ele está invocando. Então, prof, pode me ajudar? Pode me ajudar, prof? Pode, prof, me ajudar? Então, vejam, as 3 frases querem dizer a mesma coisa. Então, se o vocativo é quando nós chamamos alguém, está invocando, quem nós estamos chamando aqui nessas frases? A prof, certo? Então, ó, prof, pode me ajudar? Pode me ajudar? Prof, pode, prof, me ajudar? Estão vendo? Então, ó, a prof aqui é o nosso vocativo. Poderia ser qualquer pessoa. Kiara, vírgula, você está me entendendo? Turma, vírgula, vocês estão me ouvindo? Tá? Então, esses vocativos, eles, ó, tchan, tchan, vírgula. Prof, pode me ajudar? Está chamando. Pode me ajudar? Vírgula. Prof, tá? Também é um vocativo, está chamando. Pode, vírgula, prof, me ajudar? Então, aqui a vírgula vai estar isolada, ela o vocativo vai estar isolado. Então, ele vai estar entre 2 vírgulas, porque ele está no meio, tá vendo? Aqui no final tem vírgula, aqui no começo tem vírgula, quando está no meio vai estar entre vírgulas, tá? Então, pode, prof, me ajudar? Eles também está chamando, ele só mudou a posição lá desse vocativo, tá bom, gente? Então, sempre quando vocês lá no texto estão chamando alguém, estão invocando, vocês vão colocar a vírgula, tá? Se está no começo da frase o vocativo, vírgula depois. Se está no final da frase o vocativo, a vírgula vem antes. E se está no meio, a vírgula vem antes e depois, beleza? Olha a próxima regra aqui, gente. Separar o nome de lugar em data e endereço. Gente, isso daqui vocês já estão careca de saber, né? Então, lá no cabeçalho, vocês não separam em vírgula o nome de lugar e a data? Então, vejam lá, ó. Fazenda, Rio Grande, vírgula, certo? Então, vai separar lá o nome do lugar e as datas. Fazenda, Rio Grande, 27, nananana, tá? Então, sempre quando vocês forem colocar o nome de lugar e a data, vocês vão separar, certo? Olá, terceira, pessoal, para separar expressões explicativas. Então, quando vocês estão explicando alguma coisa, para reforçar aquilo que você falou, se usa algumas palavrinhas, ou seja, isto é, e o por exemplo, entre outras palavras, então nós usamos a vírgula. Vamos ver, então? Então, olhem lá, pessoal. Estou com sérios problemas para acordar cedo e resolvi mudar. Ou seja, então olha aqui o meu ou seja, certo? Ele está com a vírgula antes e depois. Ou seja, vou dormir mais cedo. Então, ó, eu estou com sérios problemas para acordar cedo e resolvi mudar. Então, ó, ou seja, eu vou reforçar o que eu falei aqui. Eu vou dormir mais cedo, tá bom? Então, eu vou mudar, eu vou dormir mais cedo, certo? Então, com essas palavrinhas, ou seja, por exemplo, isto é, nós usamos a vírgula antes e depois. Então, vejam, gente, a quarta. Para separar elementos que poderiam listar, né? Enumerar. Então, vejam, Enzo,
Vitor e Denis estavam brincando. Então, aqui são os meus elementos que a gente poderia listar, certo? Ó, Enzo, Vitor, Denis, ok? Então, são elementos que nós poderíamos enumerar também. Outro exemplo. Fui no mercado e comprei frutas, pão, leite, bolo e chocolate. Então, não se esqueçam, tem que ter a vírgula, certo, gente? A gente poderia listar. Então, são vários elementos. Eu comprei frutas, vírgula, pão, vírgula, leite, vírgula, bolo e chocolate. Bom, gente, nessa compra já deve ter dado uns R$200 pelo preço que as coisas estão, né? Deus o livre. Então, vejam lá, gente, não se esqueçam, tá? De colocar a vírgula. Eu vejo alguns textos aí que vocês acabam esquecendo de colocar a vírgula nesses elementos que nós enumeramos. Então, gente, olha o quinto e último que nós vamos ver hoje. Para indicar a supressão do verbo, ou seja, omitir. Então, quando nós omitimos o verbo, quando ele não está aparecendo, porque ele já apareceu antes, tá? Então, ao invés de repetirmos o uso do verbo de novo, nós usamos a vírgula para substituir. Como? Então, vejam lá o exemplo. Maria Clara acorda às 7 horas no dia de semana, no sábado às 9. Então, vamos lá. Quem é o meu verbo aqui? Acorda, certo? Então, ela acorda, eu acordo, vocês acordam, nós acordamos. Está indicando uma ação, certo? Então, a Maria, ela acorda às 7 horas no dia de semana. No sábado, vejam que não repetiu, ela acorda. No sábado, acorda às 9. Não, olha aqui a vírgula, ó. Estão vendo? Então, a vírgula aqui omitiu o verbo, certo? Então, o verbo é como se ele tivesse escondidinho. Nós entendemos, certo? Que durante a semana ela acorda às 7, mas no sábado ela acorda às 9. O verbo não está aqui, mas nós entendemos, graças a essa vírgula. Então, tem que ter a vírgula se a gente for omitir o verbo, tá, pessoal? No sábado, vírgula, às 9. Mas lembrando, isso só acontece se o verbo já apareceu anteriormente, ok? Se ele não apareceu antes, não tem como omitir, né, gente? Porque a gente não sabe daí do que vai estar se tratando, beleza? Então, gente, é isso, tá bom? Uma observação aqui, estão vendo o horário? 7 horas e 9 horas? Gente, a abreviação de horas é só o H, tá bom? 7 horas, H, 9 horas, H, certo? Então, gente, lá na página 20, vocês têm um exemplo aqui, ó, do uso da vírgula, certo? Por quê? E um exemplo, tá bom? Lá na página 20. Então, vejam lá, o uso do vocativo. Lembra que foi o primeiro que nós vimos? Então, nós usamos a vírgula para isolar o vocativo. Qual que é a explicação? Então, a vírgula, ela serve para indicar que se está chamando alguém. E aqui nós temos a frase como exemplo. Vocês vão fazer a mesma coisa, tá, pessoal? Lá na folha 8 de vocês, desculpem, do material de apoio, vocês encontram, então, aqui essa tabelinha aqui que vocês vão fazer a mesma coisa. Eu vou sortear e vocês então vão colocar o uso que vocês foram sorteados, vão explicar por quê e vocês vão dar um exemplo e vão me fazer um vídeo, tá bom? Explicando isso daqui, ok, pessoal? Um vídeo bem simples, bem tranquilo, assim como o celular na horizontal que eu vou usar lá na próxima aula. Beleza, Creuza? Então, vamos lá? Vamos fazer o sorteio de quem vai fazer o quê? Então, nós vamos começar com o uso do aposto, tá, gente? Então, quem vai fazer o uso do aposto vai ser Gabriel. Então, o Gabriel vai fazer o uso do aposto, certo? Quem vai fazer o uso do vocativo vai ser o Gui, tá, Gui? Vai fazer o uso do vocativo. Opa, juntei aqui do Gabriel, oh, misericórdia.
separar aqui, ó, a regra 2, pessoal, separar o lugar. Então, vamos lá. Kiara, tá? Você vai fazer o vídeo sobre a regra 2. Vamos ver sobre o 3. Quem vai fazer? Vai ser o Denis. Agora vamos ver sobre o 4. 4. O Vitor. Vitor, você vai fazer sobre a regra 4, tá bom? Vamos lá. O Enzo vai fazer sobre a regra 5, beleza? A Maria Clara, Maria, você também vai fazer sobre a regra 5, ok? Agora, quem vai fazer sobre a regra 4 vai ser o João, tá, João? Sobre a regra 4. E sobre a regra 3, vamos ver quem vai fazer. A Amy. Tá bom, gente? Anotadinho? Então é isso, tá? Então, lembrando, vocês vão usar esse daqui lá da folha 8, a regra que vocês foram sorteados, vocês vão falar sobre ela. Então, vamos colocar quando se deve usar, por que se deve usar, certo? Explicar aqui e dar um exemplo, tá bom? Fazer um vídeo rapidinho falando sobre isso, tá? E não se esqueçam, tá, pessoal, de copiarem no caderno todas essas regrinhas para vocês não se esquecerem. Beleza? Bom, galera, então é isso, tá? Não esqueçam, então, de fazer lá no caderno essas questões, de copiar lá no caderno e também de preencher lá a folha de vocês no material de apoio e mandar o vídeo, então, explicando e dando exemplo sobre o uso da vírgula que vocês foram sorteados, beleza? Que daí eu vou usar lá na próxima aula, certo? Então é isso, ó. Beijo e até a próxima aula.